Nós vamos hoje falar sobre as mulheres pintoras. Tá? E eu fiquei muito satisfeita, porque eu vi que todas elas, essas que eu escolhi, todas elas foram reconhecidas na época delas, sabe? Então, algumas a gente não conhece, eu pelo menos não conhecia atualmente, mas a maioria eu conhecia. Sofonisba Aguissola. Essa é uma pintora renascentista italiana. Ela nasceu em Cremona e morreu em Palermo, né? Ela pintava cenas da vida cotidiana, retratos de família, da nobreza, autorretratos. Sua pintura era muito elogiada por Michelangelo e por Anthony van Dyck. Tá? A família dela era uma família de nobres, mas o pai dela não tinha recursos, porque teve 7 filhos, então não tinha muito recursos. Mas ele percebeu desde cedo o talento da filha, então ele botou ela para estudar pintura. Né? E ela, aos 15 anos, ela já era famosa. Ela foi a primeira mulher a conquistar a fama internacional. Ela foi pintora da corte, ela, por ser de família nobre, né? Ela conseguiu ser pintora da corte espanhola e dama de companhia da rainha, que a considerava uma excelente pintora de retratos e superior a muitos pintores da época. Ela abriu caminho para outras jovens serem aceitas nas escolas da arte, né? De arte. Na velhice, ela, com a visão enfraquecida, ela tornou-se patrona das artes, porque ela foi reconhecida e ela ganhou dinheiro com isso, ela pôde patrocinar outros artistas. Né? Morreu aos 93 anos. Então, a gente vê aqui uma pintura renascentista, o que ela pintava mais era retratos, principalmente da nobreza, que nós vamos ver aqui. Aqui é ela. Você vê que é uma pintura realista, né? Que é bem da época. Aqui temos as infantas Isabela, Clara, Eugênia e Catarina Micaela. Micaela, que nome. Agora, aqui são as meninas, certamente são nobres também, jogando xadrez. Aqui é o Alessandro Farnese, futuro duque de Parma. Aqui tem um autorretrato dela, na velhice. Esse aqui é um autorretrato dela pintando, né? Mostrando bem, mostrar mesmo que ela era pintora, né? Ela fez questão de fazer um retrato pintando. Bacana. Aqui é da família dela, ela tem um irmão, um pai. Ela tinha mais irmãos, né? Mas ela pintou esses. Aqui é a Rainha Elizabeth da Espanha. E aqui 3 crianças com um cachorro, que certamente também era da nobreza, porque ela pintava ou era família ou era nobreza. Legal. Uma pintura bem bonita, bem bonita. Bem renascentista mesmo. Aqui é Artemisia Gentileschi. Essa é outra italiana, nasceu em Roma e morreu em Nápoles. É uma artista barroca. Ela sofreu grande influência de Caravaggio, as pinturas realistas, né? Dramáticas, e usando aquela técnica do claro e escuro, né? E bastante dramática. Trabalhou junto com o pai Horácio, pintor oficial da corte do rei Carlos I, em Londres. Ela pintou o teto do Queen House, no Palácio de Greenwich, que era a casa da rainha Henriqueta Maria de França, esposa de Carlos I. Foi a primeira mulher a ser aceita na Academia de Artes de Florença. Agora, foram seus mecenas o rei Felipe IV da Espanha, a família Médici e o grão-duque de Toscana.
E ela foi convidada para contribuir na pintura do teto da Casa Buonarroti, que é do sobrinho do Michelangelo. Aqui temos a pintura Judite Holofernes, né? E aqui é um autorretrato dela. É bem barroco, né? Está vendo os claros e escuros, as cores também, o amarelo, o vermelho. Aqui está Salomé com a cabeça de São João Batista, Santa Catarina de Alexandria. Aqui é um autorretrato dela tocando violão. Madalena Penitente. Autorretrato. Ela fez um autorretrato representando a alegoria da pintura. Ela, como mulher, né, ela podia se fazer representando a pintura, né? E aqui a adoração dos Reis Magos. Aí vocês podem ver que a característica mesmo é da pintura barroca. Aqui é a Angélica Kaufmann. Ela nasceu na Suíça, morreu em Roma. Ela, desde pequena, ela foi treinada pelo pai, que era pintor muralista, para ser sua assistente. Então, aos 12 anos, ela já se tornou uma pintora conhecida e foi patrocinada por nobres e bispos. Ela foi membro da Academia de Belas Artes de Florença e da Academia Real de Londres. O seu estilo vai do rococó francês ao neoclássico. Seus temas são mitológicos, religiosos e retratos nos quais sofreu influência do Joshua Reynolds. Na sua morte, ela foi homenageada com um grande funeral pela Academia de São Lucas. Religiosos e admiradores foram até seu sepulcro na Basílica de San Andrea delle Frate. Ela foi muito reconhecida e era muito querida. Ela morreu aos 66 anos e a artista anterior morreu aos 63. Para a época, talvez não. Mas a outra morreu com 92, né? Aqui está a pintura dela. É exceção. Aqui está a pintura dela. As três cantoras, Eleonor Condessa de Lauderdale, o conde Nikolai Tolstói, com sua esposa e filho, a condessa Ana Protassowa com a sobrinha. Aqui tem a lenda do Cupido e da Psique. Então, é uma pintura neoclássica. Aquela primeira pintura que nós vimos é bem rococó, né? Agora nós vamos para Berthe Morisot. Aí já estamos no impressionismo, né? Ela é considerada a dama do impressionismo. Nas suas obras é possível apreciar o cotidiano de uma mulher do século XIX, com uma estética extremamente feminina. Ela foi aluna de Corot, do grupo Barbizon, que a incentivou a pintar ao ar livre. Ela conheceu Edouard Manet quando ela estava... porque antigamente os artistas, até hoje, né, você vai na Europa, você vê estudante de arte lá no museu copiando quadros. E ela, naquela época, né, ela ia também copiar quadros de artistas famosos, e ela conheceu Edouard Manet lá. E ficaram amigos assim para a eternidade. Inclusive, foi modelo dele, ele fez bastante quadros dela, inclusive tem um quadro muito bonito dela, mas eu botei um autorretrato que ela fez. Tá? E ela, aí, o que acontece? Ela não queria largar a profissão dela de jeito nenhum, né? A família, naquela época, fazia força para a mulher casar, ter filhos, mas ela não queria abrir mão da pintura dela.
E aí, depois, mais tarde, ela casou com Eugène Manet, que era filho do Manet, né? E ele ficou com os afazeres da casa, né? Tomar conta de filho, e ela continuou a vida dela de pintora. Aqui a gente tem uma pintura dele com a filha no jardim. Essa pintura dela, O Berço, é muito famosa. Ela tem uma influência muito grande de Renoir. Quem conhece as pinturas de Renoir, essa moça, que essa pintura aqui é Renoir. Ela sofreu muita influência dele. E são umas pinturas bem femininas, né? Está aqui a sala de jantar, Jules Manet, sua enfermeira. Está aqui a colhedora de cerejas, o jogo de esconde-esconde, mulher e criança na sacada. Ela pintava assim, bem mesmo a vida da mulher, né? Aqui nós temos Mary Cassatt. Ela nasceu nos Estados Unidos, morreu na França. Ela, aos 22 anos, mudou-se para Paris com sua mãe e amigos da família, que foram patronos dela, patrocinaram ela, né? Como as mulheres não podiam estudar na Escola de Belas Artes naquela ocasião, a Mary teve aulas particulares de pintura. Ia muito também no Louvre copiar obras de arte. Ela foi muito amiga de Degas, de quem recebeu grande influência no seu estilo. Ela participou daquela exposição eu botei expressionista, mas está errado, é impressionistas, tá? Em 1874, no estúdio do fotógrafo Nadar, aquela que deu origem ao nome impressionista. Tá? Foi falha minha escrever expressionista. Em que, inclusive, aquele crítico deu o nome do quadro de Monet, né? Batizou de impressionistas, porque o nome do quadro era Impressões. É Sol Nascente, Impressões. Ela, apesar de americana, ela é apresentada como representante do movimento impressionista francês. Muitas das suas pinturas são retratos de mãe com filhos, e que a gente pode sentir essa ternura feminina. Aqui, a gente sabe que os impressionistas, eles sofreram muita influência das gravuras japonesas. E aqui você sente bem, eu já mostrei para vocês em outras palestras, várias gravuras japonesas. Aqui tem um quê da gravura japonesa. Ela faleceu aos 82 anos, e a artista anterior faleceu aos 54. Aqui nós temos a pintura dela, Festa no Barco, Tempo de Verão. Aqui a gente vê bem a influência de Degas, né? A gente vê os cortes que dão na pintura, né? A figura não pegando toda a tela, né? Com corte para dar a ideia de movimento. Ela pintava a criança muito bem, ela tem cada pintura de criança, tanto ela quanto a Berthe Morisot também. As crianças são umas fofuras. Criança vestida com laranja, Sara abraçando gato, chá. É uma delicadeza muito grande. É bem feminina a pintura dela. Agora, essa é Kate Kollwitz. Ela nasceu na Prússia, naquela época Prússia, né? E morreu em Moritzburg, Alemanha. É reconhecida no mundo ocidental, na Rússia, na China, pelas suas imagens fortes de mãe com seus filhos e de protesto contra o sofrimento e a injustiça social. A pobreza, a fome, a morte, a guerra, a luta das classes trabalhadoras,
estão sempre presentes nas suas obras. Ela perdeu um filho na Primeira Guerra Mundial e a gente pode ver esse sofrimento, esse sentimento de perda das mães, né, pelos filhos mortos, nos quadros dela. Ela pintava, mas o trabalho dela é mais gráfico, né? Ela fazia muita gravura e desenhos, tá? Ela tem poucas pinturas, mas eu coloquei ela, eu gosto muito dela, inclusive quando eu estive em Berlim, eu fui no museu dela, porque ela possui museu em Berlim, em Colônia, ela tem uma praça em Berlim com o nome dela, uma rua também que leva seu nome. Ela foi membro da Secessão de Berlim. Eu não sei se vocês se lembram de que a Secessão de Berlim é aquele grupo que era contra a academia. Então, eles eram contra seguir aquelas normas de academia, né? A sua obra é realista, expressionista, é pintora, mas se dedicou mais à gravura, desenhos, e as esculturas dela são belíssimas. Mas, infelizmente, a gente não tem muito espaço aqui, muito tempo, para mostrar as esculturas. Aí você sente bem, né? O sofrimento, a viúva, a mulher que perdeu o marido na guerra, o sacrifício da mãe com o filho. Aqui ela só põe uma cabeça de criança e as mãos. E a gente sente, né? Como a gente sente a pintura, né? A gente é aquela mãe cuidando da criança. Aqui é a chamada da morte, uma mão, é pessoa idosa. Aqui são as mães. Isso aqui são desenhos, né? Aqui é gravura. As mães abraçando as crianças. Isso aqui são trabalhadores indo para casa na estação de trem de Levifer. E aqui é Pietà. Ela tem uma série de mães abraçando o filho morto. As obras dela são bem impactantes. Mas ela é muito reconhecida na Alemanha e nesses outros países. Agora nós vamos aqui para Tarsila do Amaral. Ela nasceu em Capivari, São Paulo, de 1866 e morreu em 1973, também em São Paulo, mas aí na cidade de São Paulo, na capital. Ela teve uma formação acadêmica, estudou na Espanha, onde pintou seu primeiro quadro em 1904, Sagrado Coração de Jesus. Está aqui, quadro bem realista, né? Bem acadêmico. Ela estudou na Academia Julian de Paris, que ela foi estudar em Paris, de 1920 a 22. Então, ela não estava presente aqui na Semana de Arte Moderna de 1922. Mas ela fez parte do grupo dos 5. Esse grupo ele defendia as ideias da Semana da Arte Moderna e tomou a frente do movimento modernista, né? Então, esse grupo fazia parte Oswald de Andrade, com quem ela casou, Mário de Andrade, Anita Malfatti e Minotti della Petia. Ela teve, ao longo de sua carreira modernista, algumas fases bastante distintas. Neopau-Brasil, pintura com as cores e temas tropicais e brasileiros, a antropofagia, que é o Abapuru, né? O homem que come a carne humana, tá? E social, que em 1933 começou a participar de reuniões políticas da esquerda, após ter ido à Rússia e a Paris. Isso aqui é a pintura dela negra, uma pintura que você vê bem moderna, né? Autorretrato dela. Aqui não é a Cuca é regional, né? O Morro da Favela.
também. Aqui é a Bapuru, é o famoso Bapuru, que foi vendido, está lá na Argentina. Na Argentina. É? Está na Argentina. Pois é. E antropofagia. Regina, ela viveu isso tudo, mais de 100 anos? Ela 107 viveu, não, anos. 100 anos não, 90, eu acho. Quanto que ela... 107 anos, se a minha conta não está 107 errada. anos, então é isso tudo mesmo. Viveu bastante, Deus a Deus. Por enquanto está ganhando de todas. Não, mas eu acho, eu acho que está errado isso. Eu acho que foi 90, ela não morreu 107, eu acho que morreu por 90. Eu vou averiguar isso, tá? Eu vou averiguar isso. Tá? A bandeira é essa aqui, 1968. Aqui são os trabalhos dela sociais, né? Regina, ela nasceu em 1º de setembro de 1886 e faleceu em 17 de janeiro de 1973. Foi 90, né? Não foi 100. Se ela tivesse vivido até 76, não chegou nem a 90 anos, não, 87. Eu acho que ela chegou aos 90 assim, não? Imagina, 1886 tá a bom. 1973 não chega a 90. Então eu bati a Regina botou 1866. Mas é isso. Eu bati errado. É 1800. Errei na hora de... E 86, errei mas na ela hora botou, de... ela botou sim. 66. É 66. Não é? Não é É o que... 86, ela botou 66. Eu bati errado. Tá. Olha que eu tomo todo cuidado, mas bati errado. Parece 1886 a 1973, é isso. Mesmo assim, 97 anos. Não, Não? não, 87 anos. Aqui é os operários, né? O orfanato. E aqui é o batizado de Macunaíma. E peraí, que esse negócio está escrito bem em cima. É Natália Gotcharova. Ela é russa. Tá? Foi uma proeminente pintora, escultora, cenógrafa, figurinista, ilustradora, desenhista, designer de moda e escritora. Ela fez muita coisa. Ela começou a pintar aos 23 anos, ela tinha um interesse muito forte pela arte folclórica russa. A gente bem sente aqui na pintura dela aquelas bonequinhas russas, não lembra? Aquelas que a gente vai tirando. A babusca, pois é, a mulher da província, né? Então, a gente sente muito no início da obra dela essa folclórica russa. Ela, com o marido pintor Mikhail Larionov, desenvolveu o raionismo, forma de arte abstrata caracterizada pela interação de formas lineares derivadas de raio de luz. Eu nunca tinha ouvido falar nesse raionismo, não, foi a primeira vez, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui Jesus, né? Como é que se diz? Um cubismo, né? Que ela passa pelo cubismo, tem o futurismo, e essa parte inicial, primitiva. Em 1900, ela participou desse grupo, Der Blaue Reiter, de Munique, até que o Kandinsky fez parte. Tá? E ela, em 1921, ela mudou-se para Paris, tá? Onde fez figurinos para balés russos, participou de vários salões de arte e criou figurinos para Marie Couture, casa de moda famosa em Paris. Então, ela foi uma artista muito versátil. Ela fez de tudo. Aqui está, isso é o raionismo, né? Ela chama de raionismo. Tem umas linhas retas,
Aqui também tem, é uma mistura de futurismo também, que tem movimento. Tá? Aqui tem um pouco de cubismo, aqui é bem regional, né? Aqui é do começo dela. Agora nós temos a Anita Malfatti, em São Paulo, 1889, São Paulo, 1964. Pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Usava a mão esquerda nas suas obras, porque ela teve uma atrofia congênita do braço e mão direita. Estudou na Academia Imperial de Belas Artes, em Berlim. Sua pintura sofreu grande influência da arte expressionista alemã. Ela estudou na Art Students League of New York e na Independence School of Art. Recebeu duras críticas de Monteiro Lobato sobre sua pintura vanguardista, e Oswald de Andrade foi na defesa dela. O Monteiro Lobato disse que ela tinha muito talento, mas que ela se rendeu à extravagância do modernismo. Tá? E aqui nós temos uma pintura expressionista dela, né? Aquela influência, né? Ela participou da Semana da Arte Moderna, de 22, e do grupo, né, dos 5, com a Tarsila, com Oswald de Andrade, aqueles todos. Ela recebeu uma bolsa de estudo e foi para Paris. Em Paris, ela abandona a pintura expressionista, começa a sofrer uma influência de Matisse. E, na volta ao Brasil, começa uma pintura mais primitiva e regional. Ela muda totalmente a pintura dela. Geralmente, o pessoal começa uma pintura assim mais leve e vai para o expressionismo. Ela foi o contrário. Ela saiu do expressionismo. Aqui essa onda, lembra bem, né? Van Gogh, né? Aqui também a Boba, esse expressionismo. Aqui ela tem até um pouco aqui de cubismo, né? Um nome de 7 cores, mas é um expressionismo, cubismo. Aí é quando ela vai para a França. Aí ela sofre influência lá de Matisse. Isso aqui me lembra até muito Vilar, as pinturas dele. Mas quando ela volta para o Brasil, a pintura dela começou assim, paisagens assim, temas regionais brasileiros. Ela mudou totalmente a pintura dela. Ficou uma pintura bem mais leve. Frida Kahlo, 1907, 1954, no México. Frida Kahlo. Ela, aos 6 anos, teve poliomielite. Poliomielite. E aos 18 anos sofreu um acidente que quebrou de um bonde, né? Que quebrou a bacia e a coluna dorsal. E 1 ano antes de morrer, ainda teve a perna amputada. Ela foi casada com aquele muralista, o pintor muralista Diego Rivera. Também sofreu a beça na mão dele. Sua obra são autorretratos, onde retrata sua vida e seus sofrimentos. Pinta os problemas do mundo feminino, onde vemos o aborto, o feminicídio. A pintura dela é surrealista, com traços e cores fortes. Você vê, é tudo ela. Ela está representada em todas as pinturas dela. Não sei se vai dar, vocês estão vendo direito. Isso aqui é o sonho, é bem macabra. Bem macabra. Aqui tem um veado cheio de flechas, feridas, né? Machucado. Ela põe toda a dor dela, todo o sofrimento no trabalho dela. É a vida dela, né? Quando ela quebrou a bacia, ela ficou paralítica? Ela ficou toda ruim. Ela ficou na cama um tempão. Ela pintava... Vocês nunca viram o filme dela, não?
Tem um filme, Frida Kahlo, com a... Eu vi o filme dela, É? muito bonito. Eu vi o É. filme dela, muito lindo, muito lindo. Com a Glória Pires. Glória Pires interpreta Frida Kahlo. Foi um Aquela no hospital, ó, Ah, cheio de... a poesia Aqui tem a é coluna a arte. partida. Aqui é Meu Nascimento. Ela cobre a cara da mãe, ela nascendo. Infelizmente, o ideal era botar uma tela para cada pintura dela, né? Mas aí ia ficar muito longo, né? Aí, o que a água me deu, minha ama e eu, um dos quantos pequetitos. Isso aqui teve uma moça que morreu esfaqueada, foi toda esfaqueada, e saiu alguma coisa assim, que eram uns quantos pequeninos, e aí ela representou aqui que justamente essa violência contra a mulher, né? Agora temos aqui uma portuguesa, Maria Helena Vieira da Silva, Lisboa e Paris. Pintora, gravadora, ilustradora, frequentou a Escola de Belas Artes de Lisboa. Aos 20 anos, ela vai morar em Paris, onde tem aula com Fernand Léger. Casa com o pintor húngaro e judeu Arpad Zenis. Com a Segunda Guerra Mundial, ela vem com o marido para o Brasil, o marido era judeu, ela fugiu para o Brasil, né, veio para o Brasil, né, dos alemães, dos nazistas. Então, mas foi muito bem recebida aqui e conviveu com vários pintores e intelectuais. Ela mora no Rio de Janeiro até 1947 e, quando retorna a Paris, ela ganha a naturalidade francesa, em 1956. Em Paris, o Estado compra essa pintura dela, Partida de Xadrez. Toda cheia de quadradinho, né? Tem a profundidade, o espaço. Ela faz com Charles Marque vitrais para a Igreja Saint-Jacques. Torna-se membro da Academia de Ciências, de Artes e de Letras de Paris e da Academia Real de Londres. No Brasil, recebe prêmio na segunda e na sexta Bienais Internacionais de São Paulo. Em 1990, é fundada em Lisboa a Fundação Arpad Zenis Vieira da Silva. Suas pinturas são entre a figuração e a abstração. Há uma preocupação em revelar a ambiguidade do espaço e da profundidade representados sobre uma superfície plana. Eu acho a pintura dela bem interessante. Aqui é o desastre, composição, habitação achadrezada e bandeiras. Agora vimos Leonora Carrington, Inglaterra, 1917, Cidade do México, 2011. Pintora, escultora e escritora, foi uma das últimas sobreviventes do movimento surrealista dos anos 30, e membro fundadora do movimento de libertação das mulheres no México. Aos 19 anos, ela foi para Paris morar com um pintor surrealista alemão, Max Ernst, que durante a Segunda Guerra Mundial é preso. Ela tem um surto mental, e os pais dela eram ricos, nobres, lá na Inglaterra. Eles internam ela no manicômio da Espanha. E quando ela sai de lá, ela vai para Lisboa. Lá ela casa com um escritor mexicano. Então, ela
vai para o México. E no México ela encontra aquele clima necessário para ela desenvolver sua criatividade. Aí sua pintura é construída no universo onírico, né? Com as imagens de pessoas, animais e criaturas imaginárias. É bem surrealista a pintura dela. Então, aqui é o mundo mágico de Mayans. Aqui é um autorretrato dela, ela usa muito cavalos. O ideal era ver grande a pintura, né? Porque perde assim pequenininho, né? Mas é muito, eu gosto da pintura dela bastante. A oferta. Então vimos a filha do Minotauro, o amor que impulsiona o sol das outras estrelas, corrida de Arminio e a gigante. Yayoi Kusama. Essa artista, ela ainda está viva, nasceu em 1929, tá? Ela já está com 90 anos, né? É um dos maiores nomes da arte contemporânea. Suas obras não se limitam somente à pintura. Ela trabalha com escultura, instalações, performance, colagem, escreve poesias e romances. Aos 10 anos, começou a pintar bolinhas infinitas, o que se tornou a característica de suas obras, a polka dots. Aos 28 anos, ela se decidiu se mudar para os Estados Unidos. E ela foi, a convite da pintora Georgia O'Keeffe, se instalou em Nova York. Ela se instalou lá. Ela, em 1973, volta para o Japão, devido à doença dela, mental. Ela tinha uma doença mental desde a infância. É transtorno obsessivo, impulsivo e alucinações que ela tinha. E ela se internou no hospital por conta própria, psiquiátrico em Tóquio, onde ela vive até hoje, e ela possui um ateliê perto do hospital, onde ela vai trabalhar diariamente. Ela fala, minha arte tem origem em alucinações que só eu consigo ver. Traduz as alucinações, imagens obsessivas em esculturas e pinturas. No entanto, crio obras, mesmo quando não vejo alucinações. Meu trabalho é uma expressão da minha vida, particularmente da minha doença mental. Bacana. E eu mostrei as pinturas dela. Ela usou aqui uma árvore para fazer as pinturas. É tudo cheio de bolinha. Ela teve uma exposição grandiosa que fez muito sucesso no CCBB, aqui do Rio, né? E com muita instalação, você entrava dentro das obras. Eu fui nessa obra dela, né, nessa exposição. A garotada adorou, me lembro. Fez fila, quer dizer, chega. Encheu bastante. Tudo de bolinhas. Agora nós temos a Paula Rego, que ainda também está viva, 1935. Ela é uma conceituada artista portuguesa, ganhadora de muitas medalhas e prêmios, e a pintura dela navega no surrealismo e expressionismo. Ela estudou na Escola de Londres, em Londres, na Slade School of Fine Art, e mais tarde foi convidada a lecionar como professora honorária. Em Portugal, morou em Ericeira, e quando ele recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Calouste Gulbenkian, foi viver em Londres. A convite da National Gallery, ela ocupou um ateliê no museu, dentro do museu, e pintou inspirada na coleção do museu. Em Cascais foi criada a Casa da História Paulo Rego, a fim de colher e promover a divulgação e o estudo de suas obras. Em 2010 foi nomeada Dama do Império Britânico. Suas pinturas são narrativas históricas com dramaticidades psicológicas.
cenas de histórias tradicionais são representadas por cenas perturbadoras. Há também um teor erótico em muitas de suas pinturas. Aqui ela tem um tríptico, que é o aborto. Aqui é Descanso e Fuga para o Egito. É a série do crime do Padre Amaro. Aqui é Guerra, ela usa uns coelhos com criança, tem parece uma criança aqui atrás. Aqui é Branca de Neve engole a maçã envenenada. As empregadas aqui são bem malvadas, aqui, umas caras aqui. Essa aqui está judiando da criança aqui atrás. Aqui tem uma menina aqui bem encostada no homem, está vendo? É tudo assim, a família, isso aqui é a família. E aqui é uma série Avestruz Bailarinas. Então, a gente sente aí que realmente existe uma coisa surreal e também de expressionista, né? Agora, a última aqui é Beatriz Milhares, no Rio de Janeiro, 1960. Ela iniciou sua carreira em 1980, quando ingressou na Escola de Arte Visual do Parque Lage. Fez parte da exposição realizada lá no Parque Lage, no dia 14 de julho de 1984, que foi chamada Como Vai Você, Geração 80. Participaram 123 artistas de idades e formação distintas que iam na contramão da arte racional dos anos 70. Então, ela foi uma arte mais livre, essa geração 80. Ela, em 1990, ela começa a se destacar em amostras internacionais e hoje ela tem suas obras em galerias dos Estados Unidos e da Europa e também fazendo parte do acervo do museus como o MoMA, de Nova York, Metropolitan Museum, também de Nova York, o Guggenheim, de Nova York. Ela trabalha com formas circulares, sugerindo deslocamento, hora concêntrica, hora expansivos. Na maioria dos trabalhos, ela prepara a imagem sobre plástico transparente, que são descoladas com películas e aplicadas na tela por decalque. É um decalque, é uma monotipia. Aglomera as imagens, preenchendo o fundo e retocando a imagem final. Ela define seu estilo como geométrico abstrato. A partir de 2002, começou a introduzir linhas e retas na pintura. Esse aqui em íris, essa pintura está lá no Guggenheim, no acervo deles. Aqui é o Buda, me lembrou muitos fractais, né? Aqui tem o Buda, elefante azul, vendida por 1,5 milhão. Aqui é o mulatinho. Ela pinta também, tem uma série de pinturas em cima de carnaval, tá? Mas não, só o nome, porque ela dá o nome, mas a gente não vê abstração pura. Aqui é beleza pura. Eu botei mais dela. Dona América. Aqui ela já enfia já mostra listas. A mariposa, batucada, serpentina, isso é ligado ao carnaval. E aqui é um díptico. Tá? Esse é o Mágico, que ela pintou em 2001 e foi vendida por $1 milhão, por mais de $1 milhão. A pintura dela ela realmente ela conseguiu ser reconhecida aí no mundo e valorizada. Obrigada, né?
Mas é muito bonita a pintura dela. É muito bonita, É delicada. uma pintura que agrada, né? É uma pintura de... Agrada, é alegre, é colorida, e você fica olhando para a pintura, você deixa de círculos, né? Você anda pela pintura toda.